Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, seja bem-vindo ao TVU Jornal, primeira edição, quinta-feira, 1º de setembro. E vamos aos destaques de hoje. Alunos do 9º período do curso de Medicina da Unifev começaram este mês o estágio supervisionado, conhecido como internato. INSS começa hoje a convocar os segurados para fazer a revisão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez por meio de exames. Quem não atender ao chamado do INSS no prazo estabelecido terá o benefício suspenso. O fantasma do desemprego tem tirado o sono de muita gente. Hoje, o total de pessoas paradas no país corresponde à população da capital paulista. E para tentar amenizar a situação em Votuporanga, foi lançada hoje o programa Frente de Trabalho. A iniciativa visa proporcionar qualificação profissional e renda para pessoas desempregadas. Hoje é quinta-feira, dia de Lado C, com Caju Neto. O tema de hoje, a banda Ira. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. O INSS começou hoje a convocar os segurados para fazer a revisão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez por meio de exames. Ao todo, são 530 mil beneficiários com auxílio-doença e 1.100.000 aposentados por invalidez com idade inferior a 60 anos, que passarão por avaliação. Os beneficiários serão convocados por meio de carta para a realização de perícia médica. Após o recebimento da carta, terão 5 dias úteis para agendar a perícia, por meio da central de teleatendimento. O número é o 135. Segundo o Ministério da Previdência, quem não atender ao chamado do INSS no prazo estabelecido terá o benefício suspenso. A reativação só ocorrerá mediante ao comprovamento do beneficiário, do beneficiário e o agendamento de nova perícia. E agora as notícias que ganharam destaque nesta quinta-feira, 1º de setembro, na região noroeste paulista. Olá pessoal, a Polícia Civil de Potirendaba conseguiu prender uma quadrilha de estelionatários que há vários meses aplicava golpes em cidades aqui da nossa região. 3 mulheres e 1 homem foram presos em Ibirá ontem à tarde. Os 4 bandidos já prestaram depoimentos e foram levados para os presídios aqui da região. E o caso segue sendo investigado. E em agosto, Rio Preto registrou 56 casos novos de dengue, chegando no total de 15.812 infectados no ano e registro de 2 mortes. Foram também confirmados 3 casos infectados pelo Zika vírus. E ao todo, entre janeiro e ontem, Rio Preto contabilizou 304 casos de Zika. E 2 menores foram detidos ontem pela Justiça da Infância e da Juventude de Rio Preto, dentro de uma escola estadual na Zona Norte. O juiz que está cuidando do caso recebeu uma denúncia da direção da escola sobre problemas com 15 adolescentes. Os jovens levaram advertência e foram liberados. Os 2 menores foram levados para o fórum e um aviso de que podem ser internados na Fundação Casa na próxima infração. Um adolescente de 17 anos de Fernandópolis foi apreendido pela Polícia Militar ontem por tráfico de drogas. PMs encontraram 36 pedras de crack, materiais para a embalagem da droga e uma porção de maconha. O garoto foi conduzido para a delegacia, onde foi registrada a ocorrência, e ele permaneceu apreendido até ser apresentado na Vara da Infância e da Juventude. E essas são as notícias da nossa região. Uma ótima tarde, amanhã a gente se vê. E os alunos do 9º período do curso de Medicina da Unifev começaram este mês o estágio supervisionado, conhecido como internato.
Desde o início do mês, consultórios municipais e Santa Casa de Votuporanga estão assim, repletos de estudantes do curso de Medicina da Unifev, que iniciaram o internato, como é chamado o estágio supervisionado. Agora, 57 alunos prestam atendimento em diferentes áreas. O curso de Medicina ele tem 6 anos para formação. 35% dessa carga horária tem que ser destinada à parte prática, ao chamado estágio. É estágio na parte prática hospitalar, que pega a atenção básica e a parte hospitalar. Então, ele fica confinado a esse atendimento nesse período de internato. Rafaela, Vinícius e Paula estão cursando o 9º período de Medicina e veem no internato uma oportunidade de vivenciar a rotina da profissão no contato direto com os pacientes. São divididos mais ou menos 3, 4 pacientes por aluno para a gente acompanhar tudo, ver a ficha de admissão, fazer evolução junto com os médicos, que eles sempre acompanham a gente. É a primeira vez que a gente tem uma experiência mais real assim, do que é ser médico. Eu acho que até agora a gente aprendeu a medicina e agora a gente está aprendendo o que é ser médico, com a rotina deles, como é que funciona aqui dentro do hospital e o que realmente faz. Estou achando incrível, estou conseguindo aprender muito mais do que eu já tinha aprendido na parte teórica, nesses 4 primeiros anos na faculdade. A coordenadora do internato reforçou ainda que o benefício não é só para os alunos, mas também para os pacientes, que terão os alunos presentes nos locais de atendimento. O paciente ele vai ficar mais assistido ainda, porque uma vez que ele já tem o médico dele responsável, ele ainda vai ter o interno que está o tempo todo ali avaliando, melhorou, cobrando exame, colhendo uma história com mais calma, com mais paciência, E o Colégio Unifev, em parceria com o Sistema Objetivo de Ensino, promove no próximo dia 10 o FUVESTão, um simulado de graça aberto a qualquer aluno que esteja cursando o ensino médio. A avaliação, composta por 90 questões de múltipla escolha, começa às 13h, na cidade universitária da Unifev. Os 100 primeiros alunos classificados em todo o país e os treineiros mais bem colocados em cada área de conhecimento levam prêmios como notebooks, tablets, calculadoras científicas e pendrive. Os estudantes que fizerem mais de 55 pontos na prova também concorrem a diversos smartphones. E no próximo bloco, o fantasma do desemprego tem tirado o sono de muita gente. Hoje, o total de pessoas paradas no país corresponde à população de São Paulo, da cidade de São Paulo. E ainda tem futebol e, é claro, Lado C com Caju Neto. O tema de hoje, a banda Ira. A gente volta já. E o governo decidiu ampliar até o dia 31 de dezembro o prazo de saque do abono salarial, o PIS/PASEP. O prazo havia vencido ontem. Segundo o Ministério do Trabalho, são quase 1 milhão de trabalhadores que ainda não sacaram o benefício de um salário mínimo a que tem direito. Para saber se tem direito aos recursos, o trabalhador pode fazer a consulta na página do Ministério do Trabalho. E o fantasma do desemprego tem tirado o sono de muita gente. Hoje, o total de pessoas paradas no país corresponde à população da capital paulista, a cidade com maior número de habitantes do Brasil. Aqui em Votuporanga não é diferente. Por isso, a Associação Comercial está mantendo um programa para ajudar as pessoas que estão em busca de trabalho. A taxa de desemprego no Brasil fechou o trimestre encerrado em julho em 11,6%, um aumento de 0,4 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, de fevereiro a abril, que foi de 11,2%. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que 11 milhões e 800 mil brasileiros estão desempregados. Só nos últimos 3 meses, 436 mil pessoas ficaram sem um emprego. O desemprego trouxe também uma queda significativa no número de carteiras assinadas. No trimestre fechado em julho, a queda foi de 3,9%, o que equivale a 1 milhão e 400 mil pessoas. A situação não é diferente aqui em Votuporanga.
Leandro faz parte desses quase 12 milhões de brasileiros que estão parados. Ele trabalhou numa usina por 7 anos e há 2 meses está desempregado. Ele diz que já entregou vários currículos, mas até agora não teve nenhum retorno. Bastante currículo entreguei, já entreguei tudo para os comércios, as indústrias também, procurando ver se arruma um emprego. E até agora nada? Não, até agora nada, porque também a crise está meio difícil, né? Está esperando a luta. Para ajudar as pessoas desempregadas, a Associação Comercial de Votuporanga possui um departamento de recursos humanos que recebe currículos e indica candidatos para empresas. Segundo o responsável pelo setor, é cada vez maior o número de pessoas que procuram pelo serviço. Por mês, a gente consegue passar de 100 currículos recebidos. Até janeiro era em média de quantos? Desde dezembro de 2015 até dezembro de 2015, a gente tinha uma média de 10, 7 currículos por dia, mas a partir de janeiro desse ano o número aumentou, então a gente conseguiu um aumento significante. Para fazer parte desse programa é muito simples. O telefone é 3426-4044 ou murilo@acvnet.com.br. E esse currículo pode ser entregue pelo e-mail ou tem que ser pessoalmente? O e-mail apenas para informações? Pode ser feito das duas formas. Tem gente que prefere por e-mail, tem gente que prefere vir entregar aqui no balcão. As duas formas são válidas. E para tentar amenizar a situação, foi lançado hoje na Secretaria da Cidade o programa Frente de Trabalho. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho e vai proporcionar qualificação profissional e renda para as pessoas desempregadas. Outras informações sobre o programa é só entrar em contato com a Secretaria de Direitos Humanos. O endereço é Rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, esquina com a Rua Bahia, no número 3183, no centro de Votuporanga. O telefone é o número 3422-2770, repetindo, 3422-2770. E os alunos do curso de Psicologia da Unifev se uniram e arrecadaram mais de 1.400 peças de roupas que foram doadas para a Santa Casa de Votuporanga. No balcão, uma parte do que foi recolhido pelos alunos do curso de Psicologia. São roupas usadas, mas em bom estado de conservação, e que logo virão para essas prateleiras, e que aqui irão se converter em doações para a Santa Casa de Votuporanga. Muito importantes. Muitos. Não sei se você ouviu a lista que eu apresentei ali. Foi filmado? Então, você viu quanta coisa que a gente já conseguiu fazer? Para o SUS, doações para a Santa Casa, graças a essas doações, como essa que nós recebemos hoje. E tudo que é vendido aqui é revertido para o hospital, é isso? Tudo. E só tem voluntários trabalhando aqui dentro. Em um ano, tudo que foi vendido aqui se transformou em espelhos, material para o fraldário, mantas, colchões, aparelhos para UTI e muitos outros equipamentos. Doações que ultrapassam os R$87 mil. E esse trabalho foi o que motivou os alunos a irem atrás desse resultado. Aqui o espírito de equipe fez a diferença. Cada um ficou responsável de buscar um pouquinho. E esse pouquinho transformou em um monte de roupa, né? A gente chegou lá, foi surpreendente o tanto de roupa que a gente conseguiu arrecadar. E essa motivação partiu de uma gincana promovida pelo curso de Psicologia da Unifev e que entre os objetivos tinha o de formar profissionais conscientes do papel que irão desenvolver na sociedade. Eu acho que isso já traz para os alunos a importância da sensibilidade ao outro, né? O sofrimento do outro, as famílias menos privilegiadas, e essa sensibilidade é uma condição essencial para o trabalho de um psicólogo. Os alunos foram divididos em duas equipes, mas aqui não teve quem perdeu ou ganhou. A soma do trabalho por si só mostra que o resultado vai além das peças doadas. Como a gente faz psicologia, né, isso tem tudo a ver, né, com a nossa área, que é ajudar o outro, né, poder... E para nós foi super gratificante, porque ajudar a Santa Casa, que é um órgão filantrópico, precisa muito da nossa ajuda. Então, para nós foi incrível essa experiência. Tá aí uma bela iniciativa, hein? E a partir do dia 10 de dezembro, a equipe do Bazar do Bem da Santa Casa vai promover um brechó do bem em prol da Santa Casa.
As peças serão vendidas das 9 da manhã às 5 da tarde no salão da paróquia São Cristóvão. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. A Unifev abriu um processo seletivo para a contratação de pedreiros e eletricistas. Os interessados devem comparecer na Central de Relacionamento do Campus Centro da faculdade, localizado na Rua Pernambuco. O atendimento é das 8 horas às 21h45. Empresa de calçados contrata menor aprendiz. Os currículos podem ser entregues no endereço Rua Amazonas, 3281, até às 13 horas. Instituição da Prefeitura contrata mãe social. É necessário que a candidata tenha o ensino médio completo, mais de 35 anos e disponibilidade de residir no local. Os currículos podem ser entregues no endereço Rua Amazonas, número 3300, sala 95, ou mais informações pelo telefone 3421-1042. E há vagas para ajudante em depósito de confecções. Os interessados podem enviar o currículo no e-mail frk_mata@hotmail.com. E o preço do gás de cozinha vai subir de 8% a 12% em São Paulo a partir de hoje, de acordo com informações do Sindicato das Distribuidoras. Com isso, o valor médio do botijão de 13 quilos deverá subir e vai ficar aí entre R$ 60 e R$ 66 na região. O sindicato afirma que repassará aos revendedores o custo que terá com o aumento dos salários dos funcionários. Setembro é o mês do dissídio da categoria e, com isso, sempre terá aumento. Vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira em Votuporanga e região. Olá, a partir desta quinta-feira, os radares meteorológicos detectam tempo estável e sem previsão de chuva e deve continuar assim também na sexta-feira. Na capital paulista, o dia é de céu nublado com possibilidade de garoa fraca durante a noite. Os termômetros registram mínima de 12 e máxima de 21 graus. Em Rio Preto, o dia é de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Os termômetros ficam entre 12 e 26 graus. Em Votuporanga, a quinta-feira também será de sol entre poucas nuvens. E a umidade do ar volta a ficar abaixo do ideal, com mínima de 48%. A temperatura varia de 11 a 28 graus. Até mais! Chegou a hora do nosso momento esportivo com o Josiano. Boa tarde, Josiano. Hoje tem estreia do Tite na seleção brasileira, né, Josiano? É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal, agora na hora do almoço. Expectativa muito grande, né, para ver como que será o Tite no comando da seleção brasileira. Eu confesso que estou bem contente aí com esse início de trabalho. Acho que ele vai conseguir colocar no time a sua filosofia e já tem aí, divulgou com antecedência a equipe titular. O jogo é hoje às 6 horas da tarde, lá em Quito, no Equador, jogo de eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção brasileira foi escalada com o Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Casimiro, Renato Augusto e Paulinho. Olha só, Paulinho já aparecendo no time titular do técnico Tite, o William, Gabriel Jesus e Neymar. Gostei da escalação. Fica a expectativa com relação ao Paulinho, viu, Luciano? É muito contestado, mas eu tenho certeza que é um jogador que nas mãos do Tite vai render muito, né? Um jogador que se destacou de confiança do técnico Tite. Também gostei desse meio campo aí, com ele, o Renato Augusto e o Casimiro. Acho que é jogadores que marcam e sabem sair aí com qualidade. Então hoje o jogo é 6 horas, entre finalzinho de tarde e início de noite. Isso aí, boa sorte ao técnico Tite, né? Ele vai precisar para levantar essa seleção brasileira aí, né? Copa do Brasil teve rodada ontem, né? Teve rodada com vitória tranquila aí do Palmeiras, venceu por 3-0 o Botafogo da Paraíba. O Corinthians empatou, conquistou um empate importante, jogando fora de casa e saiu perdendo, conseguiu fazer o gol de empate aí, que dá uma certa vantagem, né? Um empate, por exemplo, por 0-0 em São Paulo, classifica o Corinthians aí. Essas são os confrontos aí das oitavas de final da Copa do Brasil. Também teve Internacional 3-0 aí contra o Fortaleza e hoje conclui os jogos de ida dessa fase da Copa aí.
com Botafogo e Cruzeiro mais à noite. Outros resultados de ontem, na Sul-Americana, Coritiba venceu Vitória, o Sport foi derrotado pelo Santa Cruz, o Flamengo venceu por 3-1 o Figueirense e a Chapecoense fez 3-1 aí no time do Cuiabá. Isso aí, Josiano. E Felipe Massa está se aposentando, né? Uma notícia rapidinha. Exatamente, viu, Luciano? O Felipe Massa, que hoje atualmente é o principal piloto brasileiro na Fórmula 1 e não vive, né, o automobilismo, né, os pilotos não têm conquistado grandes resultados aí na Fórmula 1, só que ele é a referência e anunciou aí que vai se aposentar. Lembrar que o Felipe Massa teve grandes momentos na carreira, e, por exemplo, em 2008, naquele Prêmio do Brasil, perdeu o título mundial na última curva aí para o Hamilton. O Massa ganhou a corrida e o Hamilton tinha que chegar pelo menos em sexto para o Massa ser campeão. Na última curva ele passou ali o Glock e ficou em quinto e foi campeão mundial. E no ano seguinte teve quase morreu, na verdade, Felipe Massa, quando foi atingido por uma mola no capacete, né? E aí se recuperou, voltou, mas nunca a ponto de brigar novamente aí pelo título mundial. Felipe Massa, ele se despede, foram 14 temporadas e ele tem 242 corridas, 11 vitórias, 41 pódios e esse vice aí, de 2008 se encerra de vez aí no dia 27 de novembro em Abu Dhabi, a última corrida aí do Felipe Massa, o piloto brasileiro de Fórmula 1. Josiano, muito obrigado pelas notícias esportivas, mas antes de terminar, você gosta da Banda Ira? Nossa, demais, muito boa. Então vamos acompanhar hoje Banda Ira, o tema do quadro Lado C, com o Caju Neto. Esse flerte é um flerte fatal, esse flerte é um flerte fatal, esse flerte é um flerte fatal. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma banda de rock, pop rock de São Paulo, nasceu em São Paulo, na verdade no final da década de 70, o Edgar Escandurra, o guitarrista, ele admirador, gostava muito de punk rock, claro, porque estava borbulhando ali em São Paulo, mas ele era um grande admirador também de Led Zeppelin e Hendrix. Isso ainda na época de colégio, volta e meia ele topava com um cara esquisito chamado Marcos Valadão, de apelido Nazi. Em 1980, Edgar foi convidado para servir o exército. Estou milhas e milhas distante, no solo lunar, à procura incessante de um novo olhar. Em 1981, Nazi chamou Edgar Escandurra para fazer um show que estava rolando na PUC. Ali surgia o Ira, na época ainda sem o ponto de exclamação. Embora muitos acreditam que o nome da banda foi inspirado no exército republicano irlandês, ele simplesmente remete ao sentimento de ira. Por esse motivo foi incrementado um ponto de exclamação, na tentativa de acabar com todas as interpretações, né, que alguém podia achar alguma coisa, mas não. O ira era de sentimento. Em maio de 1985, o Ira lança o primeiro LP. E uma curiosidade muito bacana é que esse LP foi gravado em apenas 9 dias. O nome do álbum, Mudança de Comportamento, é um dos discos com um estilo, aquela cultura mais mod, uma coisa mais cult, né? E uma outra coisa bacana para falar é que o baterista André Jung, nessa época ele foi demitido dos Titãs e foi convidado por Nazi para integrar a banda. E o batera Charles Gavan, que era do Ira, foi para os Titãs. Eu tentei fugir, não queria me arriscar, eu quero lutar, mas com essa farda. Eu tentei fugir, não queria me arriscar, eu quero lutar. Vivendo e Não Aprendendo foi lançado em agosto de 86, continua com aquela levada mod, aquela coisa punk rock e é um dos álbuns mais respeitados da banda.
informação bacana para falar desse álbum, uma curiosidade, na época do lançamento dele, ele era vendido a 85 cruzados. Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Considerados por uma boa parte dos fãs e pela crítica musical, esse álbum é considerado, Vivendo e Não Aprendendo, é considerado um dos melhores álbuns dos anos 80. E ele foi eleito também um dos melhores álbuns, por quê? Por conter várias faixas que vieram a se tornar sucesso em todas as rádios do Brasil. Um detalhe especial é para a bela canção Flores em Você, que foi tema de abertura da novela global O Outro. Isso é o que me faz dizer que vejo flores em você, que vejo flores em você, que vejo flores em você. Em 1996, os caras lançam o álbum 7. Muito bacana esse álbum. Só que esse álbum, ele veio num momento que a banda, os integrantes, eles estavam meio que, não vou dizer brigando, mas estava rolando alguma coisa estranha entre os caras ali. Mas é um super álbum, vale muito a pena. O grupo esteve a um passo para acabar em meados ali dos anos 90, mas o estímulo dado pelos fãs em seus shows lhe deram motivação para seguir a carreira. Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu espero sempre mais de ti. Já no ano de 1999, o Ira lança o álbum Isso é Amor. Na verdade, é um álbum de covers muito bacana, pegando toda a cena do rock nacional anos 80. O disco reúne grandes nomes da MPB e do B-Rock. B-Rock é o melhor dos anos 80, né? Todos os hits da época. Teorema é um deles, que foi lançado no primeiro álbum da Legião Urbana em 85, primeiro disco da banda de Brasília, né? E Bebendo Vinho, regravada de Vanderbilt, Ex-Replicantes. Entre Seus Rins foi lançado em 2001 e é um álbum que a banda retorna lá nas raízes dos anos 80. Um álbum muito bom. O que eu sinto não é difícil explicar. É o amor como uma fonte a jorrar, pura emoção e o meu sonho. Em 2007, estouram no Brasil com o sucesso Eu Vou Tentar, e o videoclipe foi dirigido pelo Celton Mello. E sempre que estiver sozinha, nas tardes de domingo, é só você pensar que eu vou voltar sorrindo, eu vou tentar. Eu vou tentar. Em 2000, o Ira lança o primeiro álbum ao vivo, um projeto organizado pela MTV Brasil. O trabalho traz canções de diversos álbuns do grupo. Foi gravado no Memorial da América Latina em São Paulo, um super álbum. Mas essa vida é passageira, chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo, não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Desculpe, meu amigo, mas não dá pra segurar. Em 2004, a banda lança o tão esperado Acústico MTV. Participação de Pitty, Samuel Rosa e outros, um grande álbum. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Já no ano de 2007,
Nazi deixa a banda, porque o irmão dele, irmão e empresário, eles tiveram problemas, tiveram brigas e o Nazi resolveu deixar a banda. E os outros membros da banda também seguiram carreira solo, seus trabalhos individuais. Esse processo vai me dar a oportunidade, nos próximos 2, 3 meses, mostrar que até para a decepção de alguns fãs mais radicais, eu sou uma pessoa normal, tá? E espero assim também que no processo de prestação de contas que meu irmão, ex-empresário e dono da agência produtora, deve em relação aos haveres do IRA nos últimos anos, espero também que dê tudo certo. Eu espero, assim como eu vou provar que eu sou normal, espero que ele prove que ele é honesto. Após 7 anos de pausa com a banda IRA, eles anunciam, Nazi e Edgar Escandurra anunciam o retorno em 2014. Desde então, o grupo vem excursionando por todo o país com a turnê, o show da turnê Núcleo Base, mas sem o baterista André Jung e do baixista Ricardo Gaspa. E os planos do grupo para 2016 e 2017 é um resgate em CD e DVD dessa turnê que está rolando no Núcleo Base, portanto, registrar isso ao vivo, em CD, claro, e um projeto também de um álbum de inéditas. Eu sou o Caju Neto, locutor aqui da Rádio Unifev FM, e até a semana que vem. Tchau! Parece energia, mas é só distorção, e não sabemos se isso é problema. Isso aí, parabéns, Caju, ficou muito bacana. E hoje, ou melhor, amanhã, tem Lado C nas redes sociais. Esse quadro ele estreia primeiro na internet e na semana seguinte você acompanha aqui no TVU Jornal. E agora chegou a hora de eleições 2016. Confira agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Votuporanga para esta quinta-feira. O candidato João Dado, do Partido Solidariedade, pela manhã visita as empresas Carmona Carrocerias e Expressão Gráfica. Pela tarde, ele tem a gravação de sua campanha em estúdio. À noite, ele visita o Hotel Votuporanga Palace e a Associação de Oficinas de Motos. O Oswaldo Carvalho, do PMDB, pela manhã visita os bairros Comerciários e Palmeiras 1 e grava o seu programa eleitoral. Pela tarde, ele visita empresas que não foram divulgadas pela sua assessoria. E à noite, tem reunião com líderes nos bairros Santa Amélia e São João. O Roberto Lamparina, do PSOL, pela manhã grava seu programa para as redes sociais. À tarde, ele faz visita em 2 empresas que não foram divulgadas pela sua assessoria. E à noite, ele passará pela feira da Praça São Bento. TVU Jornal de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 8h15 da manhã no Jornal da Manhã Unifev. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.